Paz de Jesus, salve Maria. Gostaria de convidar vocês a rezar comigo o Pai Nosso, uma Ave Maria, para que esse santo que nós iremos falar hoje, né? Essa graça desse santo que me foi concebida, a graça de poder falar dele, que ele possa nos iluminar neste momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O santo que nos foi proposto nessa data de hoje é São Francisco de Sales. Esse santo maravilhoso que, quando ele nasceu, o seu nome de batismo foi Francisco de Sales. Nascido lá em 21 de agosto de 1567, né? Lá na cidade de Lyon, na França, onde, pela glória de Deus, muitos santos saem dessa região, né? Da França, da região da Europa ali. São Francisco de Sales foi um santo que saiu dali. Sua morte foi em Lyon mesmo, na França, no dia 28 de dezembro de 1622. A função dele dentro da igreja, a sua maior patente, foi ele ser bispo, ali em Lyon mesmo, ali na região que ele morava ali. Ele foi bispo ali por muitos anos, né? A gente vai conversando e nós vamos esmiuçando um pouco dessa história de São Francisco de Sales, né? Ele foi beatificado em 8 de janeiro de 1661, canonizado 8 de abril de 1665, em Roma também, tá? A atribuição a São Francisco de Sales é o Sagrado Coração de Jesus e a coroa de espinhos. Ele é copadroeiro da imprensa católica, confessores, surdos, educadores, escritores e jornalistas. São Francisco de Sales também foi foi nomeado doutor da igreja, né? Então, para nós começarmos a história de São Francisco de Sales, eu achei muito interessante o São Francisco porque ele é muito diferente hoje em dia dos santos que a gente vem estudando, né? Hoje a gente está numa era assim que a gente procura ver mais São Padre Pio, né? São Bento, né? São Pedro, né? São Francisco de Sales é totalmente ao inverso desses santos. Onde São Padre Pio tinha lá o dom da bilocação, tinha o dom de não ler a mente das pessoas, mas entender o que as pessoas precisavam se confessar, né? São Bento, um dom aprofundado na oração, ali isolado de tudo, né? São Pedro, com sua pregação, levando muitas almas a Deus. São Francisco de Sales tinha um maior carinho pela alma no amor. São Francisco de Sales era calmo, São Francisco de Sales era tranquilo, São Francisco de Sales era aquela pessoa que convertia só no olhar. Eu até anotei aqui, se a sombra de Pedro curava, o olhar de São Francisco de Sales convertia, né? Então, para vocês verem como a igreja há espaço para N tipos de santos. Não importa se é lá no começo ou daqui até os fins dos tempos. Nós precisamos ser santos. Mas então, para nós começarmos mesmo essa história de São Francisco de Sales, ou Francisco Sales, né, como ele era conhecido, Francisco Sales, ele foi o primogênito de 6 irmãos, né, numa família muito rica, um poder aquisitivo até melhor do que a família de São Francisco de Assis, né? A linhagem de Francisco Sales, os pais deles, os avós deles eram muito ricos.
e o que vinha da linhagem da mãe dele era mais rico ainda. Então Francisco Sales teve um poder aquisitivo muito alto nos seus estudos, nas coisas, quando ele era criança, jovem. Então, muito novo, o pai dele já mandou ele estudar para fora da cidade, né? Então ele foi estudar em outra cidade, né? Que aí foi o momento que ele já nos seus 17, 18 anos, que ele estava estudando fora, longe da família, que num estudo dele sobre teologia, né, que ia falar da predestinação. São Francisco de Sales, ele se viu que ele estava condenado ao inferno. Então você imagina, um jovem, né, de 16, 18, 19 anos, né, tendo um estudo aprofundado em teologia, ele viu que ele ia ser condenado ao inferno. Sales entrou numa depressão profunda, muito grande. Ali ele ficou muitos anos. Vamos falar que nos seus estudos que ele ficou mais de 2 anos aí numa depressão profunda, onde ele não comia, não dormia, não bebia, não saía, não conversava. São Francisco de Sales só sabia ficar deitado na sua cama. E um dia ele muito debilitado, nessa depressão profunda dele, ele se ajoelhou aos pés de Nossa Senhora. Esse foi por volta de 1587. Ele se levantou com muita dificuldade e foi até a igreja. E se ajoelhou aos pés de Nossa Senhora do Livramento e fez um voto de castidade. Tá? Pensamos aí, São Francisco de Sales fez um voto de castidade. Isso tudo sem a família dele saber. Era ele com Deus. Ele fez um voto de castidade dele com Deus. E ali, naquele momento que ele fez esse voto de castidade, ele já se tornou um terceiro na ordem dos mínimos. O que é essa ordem dos mínimos? Eles focam na vocação da humildade. Então assim, quando Sales terminou esta parte dos estudos, Sales não voltou para casa. Sales ele foi se aprofundar ainda mais, só que nessa área que ele escolheu para a vida dele. Sales se matriculou em outra universidade. Para o pai dele, ele estava estudando o que o pai dele queria que ele fosse. Mas Sales estava estudando para ver o que Deus queria dele, né? Então, ele foi estudar Direito e Teologia, né? Lá mesmo, o seu confessor espiritual, vendo o dom que Sales tinha, né? Ele já foi orientando. O confessor espiritual dele era o senhor Antônio Positivo. Ele orientou Francisco e ajudou na sua ordenação sacerdotal. Então pense você, meu irmão, minha irmã. Sales sai para estudar com o intuito que o pai dele iria ajudá-lo quando ele voltasse para casa. Ali naquele momento onde ele entra naquela depressão profunda, Sales tem um encontro com Deus e decide estudar o que Deus quer. E quando ele volta para casa, que há essa volta, São Francisco de Sales, que era Francisco Sales, volta padre. E para ele falar para a família dele. Porque quando Francisco Sales retorna à sua cidade natal, que é Saboia, o pai dele já tinha arrumado um emprego para ele dentro do governo, né? O pai dele tinha arrumado um emprego para ele dentro do Senado, ali, onde ele estava sendo advogado das altas patentes, né? E o pai dele também já tinha arrumado um casamento para ele com uma moça muito rica naquela época, né? E aí, o que São Francisco Sales fez? Ele se lembrou do voto de castidade que ele tinha feito anos antes. E falou para o pai dele: não, pai, o meu caminho vai ser com Jesus. O meu caminho vai ser para Deus. Eu quero levar almas ao Senhor. O bispo da sua cidade, vendo isto, já preparou tudo para ordená-lo à mais alta posição oficial da diocese, e onde ele morava. Então, Sales voltou para ser advogado de políticos lá em Saboia, mas acabou sendo um espelho para as pessoas dentro da igreja.
pois o bispo o havia ordenado dentro de uma alta patente dentro da igreja. Ele, como padre, ele estava na função dentro da igreja que começou de vez a anunciar o evangelho, pois em sua cidade havia uma época que existia mais protestantismo do que catolicismo. Então, São Francisco de Sales, ele foi às pessoas, que precisavam, ele ajudava muito, ele ia em busca daquela alma perdida. Vai falar no livro de São Francisco de Sales, O Testemunho do Amor, que quando ele começou a conversão dentro da cidade dele, dentro da diocese que ele estava, havia mais protestantismo do que catolicismo. Era em média de 95% protestantismo para 5% de catolicismo, né? E quando São Francisco de Sales chegava para anunciar o evangelho às pessoas, muitos não aceitavam, né? O protestantismo não aceitava São Francisco de Sales, porque ele convertia apenas no olhar. Então começaram a fazer emboscadas para ele, começaram a tramar a sua morte. Só que por muitas vezes nesse livro vai falar que quando eles pegavam São Francisco de Sales e o prendiam, que iriam executá-lo, São Francisco olhava e apenas as pessoas no olhar de Francisco de Sales se convertiam. Francisco de Sales não precisava falar nada. Ali o olhar de Francisco de Sales convertia. Aí começou aquele rebuliço, porque à medida que as pessoas se armavam para matar Sales, ele convertia, ali ele já falava do evangelho também, quando havia oportunidade, e isso modificou o que aconteceu. Francisco, ele catequizou aquelas pessoas e converteu eles todos ao cristianismo de hoje que nós temos da Igreja Católica. E ao final, viu-se que 98% das pessoas daquela cidade, daquela diocese, de toda aquela redondeza, estavam convertidas graças a São Francisco de Sales. Então, com isso, o bispo, muito esperto nessa época, né, ele pegou e nomeou o São Francisco de Sales como bispo coadjuntor, que é um auxiliar dele. E junto se alistou-se na arquiconfraria da Corda dos Franciscos. O que ele fez? O São Francisco de Sales, muito inteligente, pois ele falava italiano, latim, né? Ele, com muita frequência, ele já se juntou aos franciscos, né? À linhagem dos São Franciscos, né? Mas em 1602 ele se tornaria bispo com a morte do seu antecessor. E na sua diocese, São Francisco de Sales, ele era muito amado por todos, porque ele era muito organizado, ele tinha clareza na sua firmeza no que falava, e os franciscanos, no caso, ele atuou muito próximo dele. Não é à toa que a ordem dos frades menores caputinos fizeram uma alta patente, né? Ele fizeram a preparação profunda que ele chegou até a receber a mais alta honraria possível para quem não era membro da comunidade. Fala-se que certa vez no lago de Genebra, São Francisco de Assis apareceu para que ele dissesse. Então, São Francisco de Assis apareceu a Francisco de Sales e disse essas palavras: deseja o martírio como eu também o quis? Mas como eu não terás que tomar um instrumento do teu próprio martírio? O que São Francisco de Assis quis dizer? Você terá que escrever a sua própria história. Você terá que fazer da maneira que o Senhor te inspirar. Depois disso, de ter escutado isso, né, na verdade,
como ainda bispo, ficou conhecido como amigo dos pobres, a uma pessoa de compreensão sobrenatural. E isso incentivou Sales a escrever muitos livros, né? Como escritor, ele escreveu Introdução à Vida Devota, Visando os Leigos e a Caridade em Cima da Penitência, o Tratado do Amor de Deus, livros de direção espiritual das várias maneiras e jeitos. Ele foi modelo de aprendizado a outros santos da igreja. Jean Eudes, quem foi fundador da Congregação de Jesus e Maria. Então, depois que São Francisco faleceu, ele foi inspirado a outros santos. E uma coisa muito interessante é que quando ele era bispo ainda, ele tinha um outro dom, além do amor, ele tinha o dom de uma visualização. O dom da visualização dele era tão profundo que ele conseguia enxergar o além daquela visualização. Então a visualização que ele enxergava, ele conseguia, acontecia aquilo da mesma maneira que ele enxergava no seu interior. Aí, uma vez, numa missa, ele viu uma moça, e aquela moça, ele teve uma visualização dela, né? Ele viu que aquela moça iria ser uma fundadora de uma comunidade de oração, né? Uma santa da igreja, né? O nome dela é Joana Francisca de Chantal. Ela fundou junto com ele a Ordem da Visitação de Santa Maria. Ele fundou, além disso, São Francisco de Sales também fundou uma comunidade masculina oratória de São Felipe Neri, que acabou se extinguindo, se acabando depois da sua morte, porque ele era quem coordenava tudo, ele não deixava o outro assumir essa posição, né? A morte e veneração de São Francisco de Sales, a morte dele aconteceu em 1622. Foi logo na época natalina, ele tinha que fazer uma viagem junto com um grande imperador da época, né? Ele teve que fazer essa viagem, foi mais ou menos ali logo depois do Natal, depois do dia 25. Ele foi então, junto com o Duque de Saboia, né, em 1622, fazer pequenas viagens ao decorrer das suas localidades, né? Só que São Francisco de Sales, ele era tão humilde que na hora que chegou lá no mosteiro onde eles deveriam se hospedar, ele pediu para ficar na hospedaria do jardineiro. Isso. Ele não quis ficar junto lá com as pessoas da alta patente, não. Ele quis ficar junto na casa de um jardineiro, né? E ele muito debilitado, já muito doente, mas muito prestativo com as situações, ele até uma circunstância dessa viagem mesmo, ele lá na casa desse jardineiro, foram querer fechar uma porta do quarto dele. E ele pegou e falou assim: não, vou me levantar para fechar a porta. Ele levantou, foi até a porta, ficou de pé, olhou por alguns segundos e voltou para a cama. Questionado por que disso, né? Por que ele não tivesse fechado a porta, sendo que estava um dia muito frio, né? Ele falou desta maneira: como posso fechar a porta? Me levantei para fechar a porta, mas como posso fechar a porta no rosto dessas crianças? Sendo que quando eu me levantei para fechar a porta, uma me olhou e me deu um sorriso lindo, e assim em meu coração não tive coragem de fazer isso com elas. Então quer dizer o quê? São Francisco de Sales, mais uma vez, agindo ali no amor. Ele não teve a coragem de fechar a porta para as crianças que estavam brincando lá de fora. Ele preferiu passar frio, mas ele sentiu o gozo de ver aquelas crianças brincando. Assim, no dia 28 de dezembro de 1622, Francisco de Sales falece aos 55 anos, vítima de um infarto fulminante. O então povo de Lyon se mobilizou para que ele possa ser enterrado
ali em Lyon mesmo, que era a localidade que ele estava. Mas o povo se revoltou, pois todos queriam o corpo de Sales, né? Mas acharam melhor enterrá-lo lá em Nancy, onde havia ficado o mosteiro que ele mesmo tinha fundado anos antes. Aí ele foi enterrado lá junto com sua fiel escudeira Joana Francisca Chantal, que é aquela moça que ele teve na visualização. Ela faleceu anos antes e ele foi enterrado junto com ela. Ali ficaram durante muitos anos. Só que durante a Revolução Francesa que aconteceu, alguns anos depois, os seus corpos foram tirados de dentro das covas e foram destruídos, né? Porque todos queriam, houve uma briga imensa por isso, e a única coisa que prevaleceu intacta foi o coração de São Francisco de Sales, que até hoje pode ser visto lá em Veneza, né? Ele está exposto, né? Para que o povo possa ir lá e venerá-lo, né? O processo de beatificação de São Francisco de Sales se iniciou, né, com sua morte, praticamente em 1661, por Papa Alexandre VII, que foi também o que o canonizou. 4 anos depois, ele foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio IX. E já no mesmo ano, foi declarado santo em 8 de abril de 1625. Em sua festa, como santo da igreja, acontece no dia 24, mas tem uns no dia 24 de janeiro, né? Durante São Francisco de Sales, foi enterrado lá em Nancy. Então, eles comemoram. Só que depois do Concílio do Vaticano II, aconteceu umas pequenas mudanças aí, mas a igreja também comemora no dia 29 de janeiro. Aumentou aí essa faixa de 5 dias. Bom, meu irmão, minha irmã, espero que vocês tenham gostado, né, dessa pequena aula. Espero que Deus tenha proporcionado a você a mesma vontade que Ele me deu de falar desse belo santo, cujo qual eu não conhecia, mas que fiquei apaixonado por ele. E gostaria de encerrar esse pequeno estudo, né, de Sales com uma frase dele mesmo, que ele falava assim: ele é conhecido até hoje por essa frase: o santo cavalheiro, não por suas obras, mas sim pela paciência e gentileza. Deus abençoe a todos, que Jesus e Maria possam proteger a cada um de vocês. Amém.